Então, nós vamos falar hoje sobre razões trigonométricas na circunferência, né? O que a gente vai fazer aqui é generalizar aquelas razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Que a gente aprendeu, né, no primeiro e no segundo ano, certo? Então, aqui a gente vai fazer agora, por exemplo, a gente consegue calcular o seno, o cosseno e a tangente de qualquer valor, né? Não importa o tamanho dele, que a gente estava limitado lá a 0,90, de 0 a 90, né? Aqui não. Aqui você vai poder calcular o seno, o cosseno e a tangente de qualquer valor, certo? Mas vamos iniciar aqui com calma, devagar, né? Então vamos lá. Então, hoje nessa aula nós vamos falar sobre o seno, simplesmente seno, ok? Apenas o seno. Tá aqui, ó, né? Então, como é que é calculado o seno na circunferência trigonométrica? Então, seja P um ponto da circunferência, então tá aqui o ponto P, né? O que acontece? Todo ponto que tiver em cima da circunferência, né? Vamos ver o que acontece aqui se eu traçar ele numa circunferência. Então, quando eu coloco um ponto na circunferência, eu determino um arco, né? O arco está aqui, ó. No caso aqui eu estou dando um exemplo do primeiro quadrante, certo? Mas imagine que o ponto P pode estar em qualquer ponto aí da circunferência. Vamos começar aqui pelo primeiro quadrante. Bom, o que acontece? Esse ponto P determina um arco, que eu chamei aqui de alfa, né? Tá aqui. Lembrando que a origem sempre é aqui, por isso que o arco determinado começa aqui, né? A origem da circunferência trigonométrica sempre é aqui. Então, da origem até o ponto P, determina um certo arco, que tem uma medida alfa. Esse alfa vocês podem imaginar que é qualquer valor, certo? Um alfa, um valor. Para não botar o valor numérico, eu botei uma representação em letras gregas, né? Beleza, então imagine que tem aqui um valor alfa para esse arco determinado por esse ponto aqui, certo? O que acontece? Outro detalhe que a gente tem que lembrar é que toda circunferência trigonométrica tem raio 1, né? Então, esse segmento OP, o segmento OP tem tamanho 1, ok? Se eu traçar aqui, por exemplo, esse segmento aqui, a gente forma um triângulo, né? Bem aqui, ó. Vou até colocar ela aqui fora. Tá aqui, ó. Esse triângulo tem um ângulo alfa, tem isso aqui que mede 1, né? E eu quero saber esse tamanho, né? Esse tamanho aqui vai ser o que eu quero saber. Bom, beleza. Como é que eu sei esse tamanho aí? Eu posso chamar esse tamanho de y. Então eu posso usar aquelas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por exemplo, o y é o cateto oposto, o 1 é a hipotenusa. Então, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, isso aqui dá quem? Dá o seno do ângulo. Só que aqui é 1 aqui embaixo, né? Então não precisa nem colocar esse 1. O que eu quero dizer com isso? É que quando você faz isso aqui quando você traça a altura de um ponto na circunferência trigonométrica, essa altura é justamente o seno do ângulo, certo? E aí, se você tiver atrás de saber quem são as coordenadas desse ponto P, né? O que vai acontecer? Você vai saber que a ordenada dele vai ser o seno do ângulo, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você tem um ponto em cima da circunferência, né? A sua ordenada, que é o segundo valor aqui, é sempre o seno do ângulo aqui formado pelo arco que esse ponto determina, né? Certo? Então, o seno desse arco formado é sempre a ordenada
desse ponto que você está observando. Sempre. Certo? A ordenada de qualquer ponto da circunferência trigonométrica é o seno, né, do arco que ele determina. Certo? Vamos dar exemplos aqui, né, algumas coisas para vocês ficarem mais ligados. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Então, eu tinha dado um exemplo aqui no primeiro quadrante, né? Vamos ver aqui no segundo quadrante. Então, o que é que eu tenho aqui nessa figura? Eu tenho um arco, né? Esse arco começa aqui no A e vai até o ponto P. Certo? Então, pode ter certeza que esse arco formado, né? Eu quero dizer aqui, ó, tá aqui esse arco, essa figura que eu estou riscando. Então, essa alturazinha que está aqui, né, é a ordenada desse ponto. É a altura desse ponto. Quando eu falar em ordenada, você pensa em altura do ponto. Certo? Se eu fosse traçar aqui as coordenadas desse ponto, pode ter certeza que aqui, né, na ordenada seria o seno de quem? O seno desse ângulo aqui, ó. Então, o que eu quero falar é isso. O seno é sempre a ordenada do ponto em cima da circunferência. Nesse caso aqui, o que é que você pode ter certeza? Se o seno é a ordenada de um ponto que está no segundo quadrante é sempre positiva. Certo? Então, quando o valor alfa, estiver no segundo quadrante, o que a gente pode ter certeza? É que o seno dele é positivo. O seno de alfa é positivo. Certo? Vai ter essas coisas aí. O sinal do seno pode variar. O seno pode ser negativo, pode ser positivo. Certo? Vamos ver aqui no terceiro quadrante. Como é que acontece no terceiro quadrante? Então tá aqui no terceiro quadrante um arco que começa aqui na origem. Tá aqui, é um arco bem grandão, né? Ó. E aqui, ó, a ordenada dele, do ponto, é para cá, para baixo. Esse valor aqui, ó. Né? Então, nesse caso aqui, como eu falei que a ordenada do ponto é o seno, né, do ângulo. No caso aqui, o ângulo que eu estou falando é esse, ó. Certo? Ó, esse ângulo aqui todinho. Então, o seno de alfa, deixa eu até ajeitar aqui. O seno de alfa, né, é negativo. Então, se o ângulo pertencer ao terceiro quadrante, né, pode ter certeza que o seno dele é negativo. Certo? E no quarto quadrante? No quarto quadrante, né, o ponto tem a ordenada negativa. Se você olhar aqui, a ordenada do ponto P é para cá. É negativa. Para baixo. Certo? Então, se o alfa pertencer ao quarto quadrante, pode ter certeza que o seno é negativo também. Certo? Então, você vai ter esses detalhes aí que você tem que observar. Certo? Daqui a pouco a gente consegue gravar melhor isso. Uma observação muito importante, né? Não sei se vocês lembram, mas, como eu falei, o raio de uma circunferência trigonométrica é sempre 1. Certo? O raio é sempre 1. E aí, qualquer ponto que está em cima dessa circunferência, né, o que vai acontecer? O seno vai ser justamente esses tamanhozinhos que vai aparecer aqui, ó. No máximo vai ser 1. E para cá também. Opa. Então, esse eixo vertical, a partir de agora, vamos chamar de eixo dos senos. Certo? É sempre 1 ou no máximo vai ser 1? Vai variar entre 1 e menos 1. Porque, por exemplo, ó, imagine que o ponto está aqui. Se o ponto estiver aqui,
o seno dele vai ser esse valor aqui, ó. Se o ponto estiver no primeiro quadrante, o seno dele vai ser isso. Esse pedaço. Esse tamanho. Certo? Então vai ser positivo. Mas não vai passar de 1. Certo? No máximo vai ser 1. E se ele tiver aqui, por exemplo, por aqui, né, o seno dele vai ser esse pedaço aqui. Até aqui. Certo? E aí também não vai passar de 1. O que eu quero dizer é o seguinte. O valor do seno só vai variar entre menos 1 e 1. Não vai passar disso. Se você pegar uma calculadora, por exemplo, depois vocês podem fazer até o teste, quem tiver uma calculadora muito perto aí já pode até fazer. Se você botar assim, seno de qualquer valor, né? Você pode escolher qualquer valor aleatório aí. Qualquer valor mesmo. Seno de qualquer valor. O valor que você vai achar não vai passar de 1. Certo? E não vai ser menor do que menos 1 também. Vai estar sempre nesse intervalo aí. Menos 1 até 1. Pode ser o menos 1, pode ser 1 também, certo? Então o valor de seno sempre é assim. Varia de menos 1 a 1. Essa é uma observação muito importante. Ó. Como eu coloquei aí, né? Nós já estamos familiarizados, já temos umas tabelazinhas desses arcos que estão aqui, ó. O π sobre 6, o π sobre 4 e o π sobre 3. Para quem não lembra, isso aqui nós estamos falando em radiano, né? O π sobre 6 é o 180 sobre 6. Quem é 180 sobre 6? 30. Quem é o 180 sobre 4? 45. E quem é o π sobre 3? É o 180 sobre 3, que é o 60. Então, nós já sabemos muito bem como é que calcula o seno, né, desses caras aí. Mas não? 30, 45, 60. Para quem não sabe, a gente pode até fazer aqui. Aquela tabelinha, que é bem famosa, que tem até uma músicazinha e tal. Para quem não sabe ela ainda, é bom que desenrole. Certo? Ela é muito importante e é bem fácil de entender. Né? Então, fazer só o seno, não vou fazer o cosseno não. Né? É 1/2 aqui. Então, seno de 30 é 1/2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é o básico que você tem que saber. Certo? E é muito importante porque aparece nos problemas lá das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Beleza, a partir disso aí, dá para a gente descobrir o seno de vários outros valores, né? Então, qual é o significado disso? Então, vamos aqui um exemplo com valores. O que eu estava dizendo era o seguinte, ó. Tá aqui um arco. Esse arco é de 30 graus. Esse ponto aqui, né? A ordenada dele é justamente esse tamanhozinho aqui, ó. É justamente o seno de 30. Certo? Ou seja, esse tamanhozinho aqui é 1/2. Ok? Isso no primeiro quadrante. Então a gente pode escrever aqui, parece repetitivo, mas vou escrever o seno de 30 é igual... Ah, já vai aparecer aí, desculpa. O seno de 30, né, é igual a 1/2, ou se quiser usar a notação de radiano também aqui, π sobre 6, certo? Então, o seno de π sobre 6 é igual ao seno de 30, que é igual a 1/2. O de 45, qual é o significado aqui? Ó? Então, se você tem um arco de 45 graus, o ponto final é esse, né? Então, a ordenada desse ponto, a altura desse ponto é justamente o seno de 45. E o seno de 45, a gente sabe lá pela tabela, que é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, o seno de π sobre 4 é igual ao seno de 45, que é igual ao raiz de 2 sobre 2. Se eu estiver falando do π sobre 3, né? Só ajeitar isso aqui. π sobre 3, que é o 60, né? Então, quer dizer que esse valor aqui é raiz de 3 sobre 2. Ó. A ordenada desse ponto tá aqui, ó. Essa alturazinha é raiz de 3 sobre 2. Isso aí eu estou falando do primeiro quadrante, é um valor entre 0 e 90, não tem novidade, né? É o que tem na tabela trigonométrica famosinha aí.
certo? O que vai mudar aqui pra gente é que a gente pode trabalhar agora em outros quadrantes, né? Essa mesma ideia, só que em outros quadrantes. Então no primeiro quadrante está aqui, se você tem aqui o π sobre 6, que é o 30, né? Esse valor aqui, está aqui muito claro, você sabe que vai ser 1/2, certo? Como eu já tinha dito. Agora, se eu estiver no segundo quadrante, como é que é a história? Então vamos aqui, agora aqui o negócio vem a novidade, né? Então tá aqui, eu quero que você observe o ponto P', né? Então, da origem até o ponto P', a gente tem um arco. E esse arco é de quanto, né? Como é que a gente descobre esse valor aí? Π sobre 6, só para facilitar as coisas, vamos trabalhar com graus. Π sobre 6 dá o quê? É 180 sobre 6, é 30. Certo? Então, quem é que vai estar aqui no P'? Quem é o ângulo que vai estar aqui? Que valor é esse? Alguém lembra? Se não lembrar, eu digo. É o 180 menos 30, que dá 150. Muito bom. 150 graus. É justamente aqui, ó. Como é que é essa história que a Analisa falou aí? É porque o P', não sei se vocês estão notando aqui, mas ele é o simétrico ao ponto P, no segundo quadrante. Para você encontrar, você vai fazer sempre essa regrinha aqui, ó. 180 menos o cara do primeiro quadrante. Certo? Foi o último conteúdo que a gente viu. Por isso que é importante você aprender tudo em matemática, porque, né, é uma escadinha. Mas vamos aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você tem um valor no primeiro quadrante e quer encontrar o simétrico lá no segundo quadrante, né, você faz essa regrinha. Aí você acha o simétrico. O que é que acontece aqui? Como eu falei, deixa eu só mudar a cor. Esse tamanhozinho aqui vai ser o seno do ângulo. Vai ser o seno de 150. Certo? E também vai ser o mesmo seno do π sobre 6, que é 30. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. É que o seno de 5π sobre 6, que é justamente os 150, né? Se você substituir aqui o π por 180, vai dar 150, né? Então, o seno de 5π sobre 6 vai ser justamente 1/2 também. Por isso que eu alertava vocês lá com a questão dos ângulos simétricos, né? Então, se você sabe que você conhece o seno de 30, então dá para você achar o seno do simétrico, que é o 5π sobre 6. Então, o seno de 150 também vai ser 1/2, que é o mesmo de 30, certo? Então, o seno de arcos simétricos tem o mesmo valor, né? Nesse caso, você tem que observar se vai ter o mesmo sinal também, né? Às vezes não vai ter o mesmo sinal. Bom, por que também é a mesma coisa, é idêntico, né? Porque ambos, ó, se você olhar, ó, tá tudo para cima aqui, é positivo, né? Ok? A altura desse ponto P é a mesma altura do ponto P'. Então, vai estar tudo acima do eixo X, né? Então, vai ser positivo os dois, certo? Tem situações em que vai ser sinais contrários. Ó, vamos ver aqui outra situação. Se você estiver no terceiro quadrante, eu estou aqui com π sobre 6, né? Que é o 30, não esqueça. Então, aqui no terceiro quadrante, quem é que vai estar? Vai ser em graus, vai ser o 180 mais 30, que é o 210, certo? Toda vida é isso, para você encontrar o simétrico, que é o 7π sobre 6. Eu vou colocar em radiano, certo? 7π sobre 6. Então, beleza. Aqui está o 7π sobre 6. Esse valor aqui é 1/2, né? Como eu coloquei aqui, ó. Esse tamanho aqui, geometricamente, também é 1/2. Só que eu quero observar é que ponto vai estar associado aqui, ó. Vai ser o menos 1/2, né? Porque está para baixo. No plano cartesiano, esses pontos que estão abaixo da origem são negativos.
Então aqui vai estar o menos 1/2, certo? Então, como eu falei que se eu estou observando é esse ângulo aqui, e a ordenada desse cara, né? Tem aqui um ponto, a ordenada dele é o seno do ângulo. Então, o que eu quero resumir é o seguinte. O seno de 210 é menos 1/2, certo? É o mesmo de 30, só que negativo, né? Só a diferença é essa. Por quê? Porque o ponto final aqui, ó, ele tem ordenada negativa, certo? E se estiver no quarto quadrante, o que é que acontece? Tá aqui o ponto P, né? O π sobre 6, que é o 30, né? Tem abscissa, tem a ordenada positiva, que é 1/2. Por que é 1/2? Porque é o seno de 30, né? Esse aqui, o ponto P3', né, no caso, aqui vai ser menos 1/2, né? Porque vai ser, como ele é simétrico ao ponto P, ele tem ordenadas opostas. Vai ser menos 1/2, né? E esse cara aí é o 11π sobre 6. O 30, né? Ele é o 360 menos 30. 360 menos 30 dá 330. Certo? Se você converter para radiante, você encontra isso aqui. Então, o seno desses caras aí, o seno de 330, ou de 11π sobre 6, que é a mesma coisa, vai ser menos 1/2. Por quê? Porque é oposto ao seno de 30. Né? Então, resumindo a história aqui, o que eu quero que vocês se liguem. Vou resumir aqui a história para vocês. Se eu souber um valor do seno para um cara do primeiro quadrante, supondo aqui, sei lá, 30, né? Então, se eu souber quanto é o seno de 30, que eu sei que é 1/2, eu sei quem é o seno do cara que está aqui, que é o 180 menos 30. Sei quem é o seno do cara que está aqui, que é quem? É o 180 mais 30. 180 mais 30 é o 210. Né? E sei quem é o seno do cara que está aqui, né? Que é o 330, que é o 360 menos 30. Ou seja, todos esses caras aqui têm seno igual a 1/2. Só que vai variar o sinal, certo? O sinal não vão ser todos positivos. E aí como é que você sabe o sinal? Só olhar o quadrante que ele está, né? Se ele está no terceiro ou quarto, o seno vai ser negativo. Porque esses pontos vão estar para baixo do eixo X, certo? E para baixo do eixo X, a ordenada é negativa. Então, esse cara aqui e esse cara aqui tem negativo. E esses outros dois é positivo, certo? Então, resumindo a história é isso. Se o arco for entre 0 e 180, o seno é positivo, né? Se o arco for maior que 180, né, e menor que 360, o arco é negativo, certo? E aí a referência sempre vai ser o cara do primeiro quadrante, né? E sempre vai ser esses caras que a gente já conhece, 30, 45, 60, certo? Vamos ver aqui, ó. Agora tem uns caras que são especiais. Quais são eles, né? Suponha que eu estou aqui no ponto A. O arco formado na origem é o arco de 0 graus. Né? Como eu falei, a ordenada de qualquer ponto em cima da circunferência é sempre o seno do ângulo. Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o seno de 0 é 0. Ok?
Ok? Por quê? Porque a ordenada do ponto que está aqui em cima, né, é 0. Então, seno de 0 é 0. Se você botar na calculadora aí, seno de 0 vai dar igual a 0, certo? E tanto faz usar em radiano ou em graus, certo? 0 radiano e 0 graus, o seno é 0. E se eu tiver um arco de 90 graus, né? Se eu tiver um arco de 90 graus, o ponto final vai ser esse. E qual vai ser a ordenada desse ponto aí? A ordenada desse ponto vai ser 1. Certo? E como eu falei, esse valor representa o seno do arco aqui, ó. Então, esse cara aqui é de 90. Então, esse valor aqui é o seno de 90. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que o seno de 90 é igual a 1. Se você botar na sua calculadora, seno de 90 vai dar igual a 1. Certo? Justamente por isso, porque o 90 graus para nesse ponto e esse ponto tem ordenada 1. Então, o que vocês têm que aprender nessa aula? A principal informação dessa aula, pessoal, é o seguinte. É que quando você tem um ponto em cima da circunferência, a ordenada desse ponto é o seno do arco formado. Certo? É basicamente a aula que você tem que gravar é isso. Ó, nessa terceira figura aqui eu tenho um ângulo, né, de π radianos, ou seja, de 180 graus. Certo? Eu paro nesse ponto aqui, beleza? Esse ponto aqui, ele tem coordenadas o quê? -1 e 0. Certo? A ordenada é sempre o segundo valor. É o -1 e 0. Por que é -1 e 0? Porque o tamanho aqui da circunferência é raio 1, né? Então, para cá é 1 e para cá também é 1. Só que como está à esquerda, aqui o x é -1, certo? Beleza. Só como eu falei novamente, a informação principal da aula de hoje é o seguinte, que a ordenada de qualquer ponto que está aqui em cima, né, é sempre o seno do arco formado por esse ponto. Então, esse aqui é o seno de 180. Certo? Então, o seno de 180 é 0. Que é justamente o arco que termina aqui, ó. E nesse ponto aqui, né? Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Vamos ver se vocês estão ligados. Quais são as coordenadas desse ponto? Lembrando que o tamanho do raio da circunferência é 1, né? Que coordenadas tem esse ponto? Vamos lá. É 0 e 1, é -1 e 0, é 0 e -1, é o quê? O que vocês escreveriam? Qual é o x e qual é o y desse ponto aqui? Lembrando que esse aqui é o 0 e 0, né? E aí? Alguém? Pera ainda, viu? Eu vou chutar. Posso? Como tá em cima de uma reta, então o x vai ser 0. E o y vai ser 1. -1. Muito bem. Ó, como é que você sabe? O x é o que está alinhado com esse valor aqui, ó. Né? É aquela velha historiazinha do plano cartesiano. Não, aqui nós estamos no plano cartesiano, certo? Então, se você está aqui, né? E esse tamanho aqui é 1, então você está aqui no ponto 0 e -1. O x é 0, porque o eixo x é esse aqui. E o y é o que você conseguiu descer. No caso, -1. Só que como é para baixo, você coloca o negativo, né? Então, aqui é o 0 e -1. Aí, esse valor aqui é o seno do ângulo que foi formado até chegar nesse ponto que você está investigando. No caso aí, é o 270, né? Que é o 3π sobre 2. Certo? Então, é isso. Então, esse ponto aí é o 0 e -1. Esse valor aqui é o seno de 270.
ou 3π sobre 2, que é a mesma coisa. Certo? Então, o que eu quero dizer é que o seno de 3π sobre 2 e o seno de 270 é menos 1. Por quê? Porque a ordenada do ponto que termina aqui, ó, é menos 1. Finalmente, se eu fizer uma volta completa, né, eu percorro 360 graus. E eu termino aqui também. E esse ponto aí é o ponto 1 e 0. Né? Aqui é o ponto 1 e 0. Então, quer dizer que o seno de 360 é 0. Ou seno de 2π, né? Porque a ordenada do ponto que termina aqui é 0. Certo? Então, essa, novamente eu repito, é a principal informação dessa aula. Quando você tem um ponto em cima da circunferência trigonométrica, a ordenada desse ponto é o seno do ângulo até ele, certo? Para você entender esse melhor de ordenada, o que é ordenada? É como se fosse a altura do ponto. Basicamente é isso. Em relação ao eixo horizontal, certo? Então, por exemplo, estou aqui no ponto, tá um ponto P. Quem é a ordenada dele? É isso aqui, ó. Esse tamanho. É a altura. Então é positiva. Estou aqui no ponto. Quem é a ordenada dele? É esse aqui, ó. É negativo. Alguém quer falar? O Wesley? Acho que ele levantou enganado. Beleza. Vamos treinar isso aqui, né? Ver se... Acho que dá tempo de fazer alguma coisa aqui. Então vamos lá. Como é que a gente calcula o valor dessa expressão, né? Seno de 0. A gente tem que calcular essa expressão. Então vamos calcular aqui o seno de 0 primeiro. Quem é o seno de 0? Vamos ver como é que procede isso aqui, ó. Você lembra do círculo trigonométrico? Vamos lembrar aqui. Onde é que está o 0? Está aqui, ó. O 0 está aqui. Então como é que você sabe quem é o seno de 0? Basta saber que ponto é esse. Esse ponto aqui, ele é o ponto 1 e 0. O segundo valor é o seno. Certo? Então, vamos começar aqui a resolver. O seno de 0 é 0. Π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? Ó, o π sobre 2 está aqui. Que é o 90, né? Deixa eu apagar aqui para não ir... Então, π sobre 2 é esse arco aqui. Beleza. Quem é esse ponto? Aí você tem que saber. É o ponto. A abscissa dele, ó, é 0. A ordenada é 1. Então, esse segundo valor aqui é o seno de π sobre 2. Ou seja, 1. 3π sobre 2. Quem é o seno? Aí vamos lá. Aí você precisa saber da circunferência trigonométrica. Onde é que está o 3π sobre 2? Se você substituir o π por 180, fazendo as contas, isso aqui você vai chegar no 270. O 3π sobre 2 sempre está aqui, ó. Certo? Então eu estou falando desse arco que chega até aqui. Bom, que ponto é esse? Esse é o ponto, foi a analista que falou, né? Que é o ponto 0 e menos 1. Então, esse valor aqui é o seno de 270. Então, é menos 1. Π sobre 6. Ah, o π sobre 6 a gente sabe quanto é. Π sobre 6 é 180 sobre 6, que é 30. Esse aqui é o seno de 30. Seno de 30, se você consultar a tabela, é o quê? 1/2. Pronto, então você só substitui agora 0 mais 1 menos, daqui, ó, menos 1, né? 2 vezes 1/2. Esse 0 aqui nem conta com ele. 1 menos menos 1 dá 2. E aqui embaixo, ó, 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Beleza?